te preocupes. Então, a leitura, antes de iniciar, eu só queria falar, é um pouco estranho fazer uma exposição de um conteúdo filosófico, porque a verdade fica difícil, às vezes, fazer o resumo de ideias que são universais, né? Ou seja, eu acho que mais que apresentar um conteúdo tal como o texto apresenta, eu acho que o mais interessante é ler certas linhas que dêem uma orientação a uma reflexão mais profunda. Eu lembro que quando a gente falava dos clássicos, os clássicos são os autores ou pensadores que abrangem essas ideias universais que pode passar o tempo, mas ainda são vigentes e atuais, né? E acho que o que falava o professor, hoje em dia não temos tempo e esta leitura é como ganhar tempo, refletir sobre o que acontece. Então, eu vou apresentar a leitura de Adam Smith, Indivíduo, Organização Social e Participação. Eu vou tentar fazer uma tradução. Não prometo, mas tentarei. Então, a discussão realmente inicia com a pergunta: que é a democracia? Porque a democracia é o sistema político do capitalismo, sim? Então, fala que a democracia é a forma política que corresponde ao sistema de economia capitalista. Só dentro deste sistema é possível a democracia. Se por capitalismo se entende um sistema de competência baseada sobre a livre disposição da propriedade privada. Ou seja, o centro, o núcleo de toda a democracia é a propriedade privada. Cá temos um advogado, que pode falar muito mais que eu da ideia da democracia. Porque Adam Smith, antes de, a verdade, ser o padre da economia como hoje a compreendemos, era um filósofo, era um professor de lógica e de ética na Inglaterra, sim, na Escócia, realmente. Então, o que ele faz, a verdade, é criar para a economia sua própria área de conhecimento. Fazer da economia uma disciplina própria, né? Uma ciência própria. E isso tem que ver com a discussão moral e ética. E vamos a ver mais adiante por que é importante fazer essa contextualização. Sim? Então, estamos na época da industrialização, do positivismo, da que as ciências humanas querem ter o mesmo rango das ciências naturais e puras, não, naturais mais que nada, física, química, sim? E obviamente, como falou o professor em um momento, o objeto de estudo das ciências humanas ou sociais é muito diferente ao objeto de estudo das ciências naturais. Incluso, se vamos a falar de epistemologia, você tem que fazer a diferenciação entre mundo natural e mundo cultural. É a base da epistemologia que todos que fizemos alguma ciência humana temos. Essas são as primeiras aulas que dão para nós. Porque é diferente, porque são metodologias diferentes. Né? Então, faço isso porque penso que às vezes fica muito fácil como ir em contra. É fácil ir em contra, mas ir em contra por quê? E acho que quando eu li este documento, senti como que eu quisera ter uma discussão mais profunda, não simplesmente falar em contra, como o professor fala, não tudo é bonzinho, mas não tudo é feio, sim? Finalmente, e acho que uma das coisas boas desses espaços de discussão é encontrar caminhos meios, que não sejam tão extremos, sim? Tá. Então, as perguntas que a autora faz dessa leitura, que mais adiante vamos a desenvolver, precisamente têm que ver com o papel da política
no sistema capitalista? Qual é o papel da política como tal? E será que a democracia é um sistema político justo para nós como sociedade? E, ok, basicamente as perguntas estão cá, então só para ter presente essas direções, né? Então, primeiras observações. Se o indivíduo parece maioritariamente não implicar-se nos assuntos políticos, sociais, e não tem prioridades para ser responsável da sociedade, ou seja, o indivíduo basicamente somente tem um interesse individual, o self-interest. A política, então, nesse cenário, estaria a mercê da economia. Poderia ser, tipo, assumir o controle, tipo assim, poderia assumir o controle da situação, aceitável? Sim, como responsabilidade, ou seja, se o indivíduo sente uma particular responsabilidade frente ao mundo social onde está inserido, né? Se a política está à mercê da economia, é um papel subsidiário, porque tem o rol da política é subsidiário. E se a economia prioritária na direção dos caminhos, dos cambios sociais, então, qual é o rol da propriedade privada? Sim? Porque vocês lembram que da luta aos direitos, ou seja, a democracia representativa e a democracia participativa, essas ideias e os conceitos que nós temos analisado, às vezes não com muita profundidade, mas vocês lembram que não sei, na história da Colômbia, mas praticamente a luta do poder que iniciou nossos países foi precisamente porque os criollos, não sei como se fala no português, criollos, não tinham direito frente ao governo, porque não eram ou portugueses puros, no nosso caso, espanhóis puros, né? Então, foi a luta por ter essa possibilidade de pegar decisões, sim? E eu lembro muito bem que uma das coisas que você tinha que ter para poder contribuir, participar no âmbito público, porque você era dono de alguma coisa, tinha uma propriedade, era maior de idade, sabia ler e tinha propriedade. Então, essas ideias de Adam Smith, na verdade, não são uma coisa abstrata, eram coisas que ele observava na cotidianidade, só que ele fez um entramado sistemático teórico. Então, três teses presentes na teoria de Adam Smith. O homem é um ser social, mas não por força tem que ser um ser político. Sim? Esto va en contravía do que están falando os filósofos antigos como Sócrates, Platón, Aristóteles, e mais modernos como Rousseau, com o contrato social, né? Vocês lembram o contrato social de Rousseau? Sim? Ele falava que o homem, por natureza, é bom, somente que as instituições e a sociedade corrompem, né? Este senhor parte de um ponto completamente diferente. Ele parte de que o homem é chato, é feio, é corrupto, então é imperfeito, sim? Hobbes. Homus hominis lupus, que o homem manja, come homem. É o próprio comum. Eu fiquei, tem razão, o cara tem razão. Ou seja, se vamos a pensar... Olha o lobo do homem. O lobo do próprio homem. Exato. Se vamos a pensar um pouquinho no comportamento individual, da perspectiva ética, moral, em efeito, sim. E isso tem a ver com a classe social. Sim? Depois eu vou discutir um pouquinho mais e o que penso eu como socióloga a respeito. Então, o homem é concebido por Adam Smith como um ser essencialmente comercial e proprietário.
e a lógica que rige as suas relações é um intercâmbio de cálculo de benefício. Ou seja, não é nada filântropo na sua interação com o mundo. Todo tem um interesse. Todo tem um interesse. Então, a justiça para Adam Smith tem desde a perspectiva da autora, uma conotação negativa. Então, vamos a compreender precisamente por que a justiça do conceito a partir da percepção de Adam Smith é negativa. Para fazer isso, temos que contrapor, a concepção clássica e a concepção smithiana. Sim. Então, para os clássicos, Sócrates, Aristóteles, Platão, o homem é um animal social e político. Ou seja, a palavra política provém do grego polis, que também tem relação com ágora, que é ágora onde a gente se reunia para tomar as decisões públicas, sim? E para os clássicos, a felicidade tem que ter uma relação muito ligada, redundante, mas sim, uma relação forte com a virtude. E a virtude tem que ter a verdade, a felicidade perfeita. Ou seja, você tem que ser virtuoso para ser feliz. É uma conotação muito diferente ao que vai falar a tradição tradicional. A política a política, na versão clássica, tem que ser uma questão de vocação. Você está compelido a ser correto e o governante tem que ser essa pessoa que está compelida a ser o mais virtuoso para dirigir os destinos dos outros. Sim? E o fim da política é o bem comum. Contraposição, Smith fala que o governo é um instrumento que se faz como profissão, não como vocação. A sociedade é um espaço comum e necessário, mas que para que cada um possa viver o mais cômodo possível, de acordo aos seus interesses particulares. A sociedade é para o indivíduo, ou seja, a sociedade se deve ao indivíduo, mas o indivíduo não se deve à sociedade. O governo civil e a propriedade devem muito são, como falar isso? Ou seja, o governo civil, a sua razão de ser a proteção da propriedade privada, porque a propriedade privada gera desigualdade. Ao momento de gerar desigualdade, vai gerar inveja. Sim? Então, o governo, sua função primordial é proteger as pessoas que têm propriedade frente às pessoas que não têm propriedade. Basicamente, estabelece a luta de classes entre ricos e pobres. Sim? Ok, no, clases, sí. Pues sí, en fin, porque el proletariado capitalista para estos fines se omite. Então, o Estado é simplesmente o watchman, o perro, o cachorro guardião, não sei como se fala, das propriedades do rico. Sim? E a verdade, isto vai em contra completamente dos preceptos que se cimentaram na tradição clássica grega, onde o ser humano, como já falei, sua virtuosidade era sua felicidade. E não somente a virtuosidade individual, sino também comunitária, societal. Então, antes de continuar com este pensamento, temos que ubicar a Adam Smith em um contexto histórico, porque ele não pensa isso sozinho. Sim, nós estamos falando da Revolução Industrial, então ele está num momento onde se está abolindo as monarquias absolutistas, onde o monarca, que é supostamente a representação de Deus na Terra,
mas os monarcas, os príncipes, têm ao povo morrendo de fome. Então, para ele, nesse contexto, a única forma de garantizar um mínimo ético para a convivência de todos não é precisamente os valores que implementa a religião, sim? De amor ao próximo. A verdade não funciona segundo ele. O que funciona é precisamente os desejos e interesses individuais. Cada indivíduo, velando por seus próprios interesses, no final vai velar por o interesse comum, somente por interesse egoísta. Essa é basicamente a base de sua filosofia. Então, cá nessa parte, onde todos os homens sabem de modo natural que o governo civil se lhe deve certa submissão e obediência. É interessante porque neste apartado se contrapõe o conceito de contrato social, muito à moda da Ilustração e de Rousseau. Mas ele não fala como per se de contrato social. Ele fala como, ok, mas este contrato social não é porque as vontades de todos se plasmem em um acordo entre não. É porque o Estado exerce autoridade e impõe isso. Nadie vai obedecer porque sim, é porque é imposto. Então é diferente a concepção do contrato social da Revolução Francesa, que tem uma exaltação da humanidade, e esta, a verdade, é uma visão muito pessimista, negativa da natureza humana. E tem sentido, não? Ou seja, o ser humano, a humanidade como tal, não é que você seja o mais virtuoso, mas tem como se fala? Uma frase muito sábia, não lembro que povo indígena, mas é muito famoso no Facebook, dessas coisas que aparecem nos posts, que o ser humano tem no seu coração dois lobos, né? Um lobo mau e um lobo bom. E estão sempre em constante luta. Então, você decide que tipo de lobo, quantos dois você alimenta mais, né? Então, agora, por que um grupo social, neste caso a sociedade, vai se submeter ao Estado, ao governo? Tem dois motivos, dois princípios, basicamente: a autoridade e a utilidade. No caso da autoridade, temos mais relação com a virtude, tem uma relação com a tradição, o nome da família, prestígio, todos os valores sociais, sim? Em contrário, a utilidade tem que ver com a função do governo, tal como Smith lo especifica: política, profissionalizante, função vigilar. Então, na democracia, o governo tem um princípio mais de utilidade. Não é visto como um dever ser, uma projeção de um futuro, como se fala? Um futuro desejável, sino um futuro possível, em meio de tudo o que temos, né? É um pouco o contrário da utopia, a palavra é... não, diatopia... Contrário da utopia era... Distopia. Isso. Então, isso é uma discussão muito atual, que a pós-modernidade, e tem um livro muito interessante que fala todo sólido se desvanece no ar, né? Não sei se todo sólido se desvanece no ar. Que ele é um autor, Marshall, eu não lembro, eu li muito tempo atrás, mas ele é muito interessante porque ele começa a falar da palavra todo... Falou o quê? Eu não lembro. Todo sólido, en español, todos los sólidos se desvanecen en el aire.
Então, o autor faz uma análise muito profunda do conceito de progresso. E ele fala, por exemplo, de todas as obras dos governos, por exemplo, Luís XIV, quando começou a fazer as grandes avenidas e alamedas na Paris, para que essas grandes obras ficaram na posteridade da humanidade, né? Porque essa era a ideia de grandeza. Somente cá no Brasil, Brasília, eu acho que é o monumento a essa grandeza brasileira que a ditadura queria mostrar ao mundo, né? Sim? Essa era a ideia do progresso. Essa era a ideia do progresso, grandeza. Mas, com os temas precisamente da miséria do proletariado, da distopia que estamos construindo no mundo atual, esse conceito de progresso começa a ser fortemente questionado depois da crise energética, onde a ideia de pleno emprego e produção plena não é possível, sim? Então, por que falo disso? Porque basicamente esta base dessa ideia de progresso, né? Dessa ideia de progresso constante e recursos ilimitados, que sustenta todo esse esquema de poder. Então, um dos objetivos principais da vida de um homem é obter um bom nome, destacar-se sobre os seus semelhantes ou pares e abrir-se passo a posicionar-se entre os seus superiores. Então, você pode conseguir isso de duas formas: através da virtude ou através da fortuna. Qual das duas é mais fácil? Quem falou foi Maquiavel. Entre a fortuna e o carisma e a força, né? Fortuna, no caso para ele, seria a sorte, né? La fortuna, a sorte. Bueno, a virtude são os dotes, né? A sua habilidade, a sua técnica. Mais ou menos, não é porque Maquiavel, mas ele faz uma análise do Estado-nação, né? De como surge o principal e como conter a gente, controlar e manter o poder, porque era preciso para uma estabilidade, né? Essa era como... a manutenção do poder pelo príncipe, né? Que era Lourenço de Messi, né? Qual ele escreveu. Isso. Não, o que fala mais nesse caso é que para ter o que todo homem quer, ou seja, ter um prestígio, por falar, prestígio e poder, você pode ter a partir da virtude. Como? A virtude como família tradicional, os estudos acadêmicos, pode ser, o virtuosismo acadêmico, né? Que dá um status, dá uma habilidade, ou seja, que nós estemos cá, nos faz de nós uma classe social diferente, já, imediatamente. Eu faço um parênteses, você fala? Isso. Quando um estudante, um colega meu, que ele provém do interior e com muitas necessidades, muitas coisas na sua infância, assim, ele falava, mas eu sou pobre. Eu falei, não, você não é pobre. Desculpe, mas você não é pobre. Ah, por que você fala isso? Não, porque primeiro tem uma bolsa. Segundo, você já tem um conhecimento, tem um capital humano que pode ajudar. Pobre é outra coisa. Você não pode se qualificar como pobre. Então, e é certo. A virtude. A fortuna. A fortuna é a acumulação de capital, né? Para fazer uma coisa mais concreta, vou falar assim. O que Adam Smith fala é que você vai ao caminho mais fácil, a fortuna. A partir da fortuna, você vai ter que comportar-se melhor, porque você tem que cuidar sua propriedade. E você vai ter que interactuar com outros iguais a você no troco, no comércio. Para garantir esse mínimo de tranquilidade e estabilidade precisa para a intersecção econômica, se precisa da paz e o bom comportamento. Então, ao final, com
sentimento ou a versão egoísta de seus interesses, a busca egoísta de seus interesses, vai conseguir-se a paz. ¿Sí? Esa es la promesa del capitalismo, ¿no? Esa promesa del sueño americano, você vai ter que trabalhar muito, muito forte, mas vai dar certo, você vai ter a sua casa, o seu carro, seus filhos estudando, e você vai ser melhor, vai ter uma classe social mais alta. Essa é a ilusão que temos, e daqui provém isso. E não é estranho. Ou seja, é um processo histórico para chegar a este ponto, porque antes no feudalismo a verdade era miséria, e para todos isso sim era bastante equitativo, todos eram pobres e todos morriam por igual. Então, agora, obviamente, não é para deixar-se ilusionar, mas, como fala, se você analisa as estatísticas, os indicadores sociais, antes, só para mencionar Colômbia, linda história de Colômbia, antes de 1930, a esperança de vida de um colombiano médio era de 50 anos. A população era 80% rural, 20% urbana. O salto em questões de crescimento e desenvolvimento, que somente dos 70 aos anos 90, ou seja, 30, 90, 60 anos, 2 gerações, menos de 2 gerações. E um pouquinho mais, 2 gerações e um pouco. Somente 2 gerações, as coisas cambiaram muito. Ou seja, dizer que não temos um desenvolvimento é difícil. Que não estemos conformes com esse tipo de desenvolvimento e as dinâmicas que se desenvolvem a partir desse crescimento é outra coisa, que temos que sempre dar a discussão e a crítica. Mas não podemos esquecer porque autores como ele chegam a este ponto. Porque a situação antes era, não sei se pior, melhor, obviamente, se você fala de outros temas, como por exemplo a sexualidade, que tanto falam que a Idade Média era escura, e não, você encontra provas arqueológicas de que era uma visão completamente diferente. Isso não podemos saber nunca como são as coisas perfeitamente. O que podemos saber é o que podemos interpretar agora. E o que podemos interpretar agora é que nessa época a mortalidade infantil, a mortalidade materna era muito grande. A peste quase acaba com a Europa. E é uma coisa de higiene, uma coisa, a verdade, muito básica. Ok. Só para dar esse... Então, os indivíduos na sociedade não têm obrigação moral frente a outros. Basicamente, o máximo que se exige deles é ter uma preocupação mínima frente às suas famílias, à sua comunidade mais próxima. Já. É como um acordo de cavalheiros. Você me respeita, eu respeito você. Mas sim, muito asséptico. Então, já para concluir, e isso planteia muitas questões na democracia atual. Por quê? Para que nós podamos cumprir com a ideia da democracia, como se fala na polis grega, o cidadão teria que ser um indivíduo informado, que tenha entre seus objetivos a virtude e participe politicamente nas decisões da vida pública, da esfera pública. Não acontece. E, infelizmente, Adam Smith previu isso. Eu não acho que Adam Smith seja o cara cativo, chato, mal. Não, ele simplesmente analisava o comportamento humano e previu. Porque isso é o que acontece hoje em dia. ¿No? Voy a leer en español esto. El hombre medio ya no aspira mediante la virtud a la perfección como ideal factible. Por tanto, tampoco la sociedad, que es la suma de esos individuos correctamente virtuosos, se plantea ni se configura como un espacio donde ésta se persiga,
El antiguo ideal estoico y cristiano de la perfección queda relegado al campo de la pura idealidad. En definitiva, el gobierno civil no es más que un remedio a esa precariedad humana. Lo que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo, habrá de hacerlo por el temor a la ley y el castigo que el gobernante aplica. Então, não. Isso basicamente o que invita à leitura. Agora, eu tratava de analisar, não deu tempo, porque obviamente a evolução da sociologia você tem que falar do início. Adam Smith está entre os autores do início da sociologia, ou seja, prévio a Comte, que foi mais 1800, eu sou muito chata com as datas. Mas o que quero falar cá é que o conceito de indivíduo e comportamento social deriva da teoria econômica. E basicamente a base da sociologia é a análise do comportamento humano. Inicialmente era o comportamento racional, sim? Então o positivismo, com Comte, com Durkheim depois, era a análise do comportamento humano, do ato social como fato, como fazia a física, como fazia as ciências puras, né? Agora, a matemática. Quando falo de ciências puras, falo de filosofia e matemática. Então, nesse sentido, depois outros autores como Weber, como Karl Marx, e depois um mais estruturalista como Parsons, fala que não é tão simples. Um exemplo muito claro. Alexis de Tocqueville foi o autor que sistematizou a experiência de capitalismo nos Estados Unidos. Ele falou que a única nação que podia surgir o capitalismo puro era Estados Unidos, porque não tinha as travas das sociedades tradicionais, da monarquia, sim? E não tinha também as lutas sociais tão fortes como na Rússia. Estados Unidos tinha tudo para desenvolver-se como capitalismo puro. Mas um livro muito interessante é O Surgimento do Capitalismo, A Ética Protestante e o Surgimento do Capitalismo, de Max Weber. Ele fala que os autores antes dele falharam em interpretar o comportamento ou capitalismo somente, única e exclusivamente desde a vertiente econômica. ¿Por quê? Porque para que tenhamos uma inovação, uma revolução industrial, não simplesmente você tem que ter capital, tem que ter uma cultura que sostenga isso. E a única cultura que podia suster isso era a protestante, a religião protestante. Por que a religião protestante? Porque, a diferença da religião católica, o protestante não se considera salvo. Ele não está salvo somente com rezar e já, tchau, empatou. Não. O protestante não tinha garantia de ser salvo. O único jeito que ele pode garantizar que seja salvo é fazer bem as coisas. E essa ética intramundana. E essa ética intramundana se reflete na ética laboral. Sim? Então, uma vida justa, uma vida virtuosa, uma vida em que você vai poupar tudo o que você ganha e vai viver com o mínimo, foi o princípio de acumulação de capital. E não é uma questão material, uma questão religiosa, cultural e de valores. E Weber, sua contribuição mais grande à compreensão do comportamento humano é que a variável econômica não é suficiente para compreender o comportamento, o capitalismo como tal, o surgimento do capitalismo. Então, nesse sentido, para mim, Adam Smith obviamente contribuiu muito na compreensão do comportamento humano e acho que o que ele fala é certo, mas é incompleto. Termino aqui. É muito incompleto. É muito incompleto. E, assim como também o ser humano é capaz de fazer coisas muito más, também é capaz de fazer coisas muito boas. Termino com duas coisas. Junos, que é um neurólogo, eu vou terminar para que vocês não se dormam, tranquilos. Então, um dos neurólogos mais importantes do mundo é colombiano, me sinto muito orgulhosa. Ele fazia uma entrevista muito interessante e falava que
o homem, mientras que enquanto tenha incentivo de fazer as coisas más, vai continuar a fazer as coisas más. Não existe Deus. Para Júnior não existe Deus. Somente que tem um incentivo, irmão. Tem um prêmio. E é verdade. Quando um homem começa a aprender que ser bom tem um incentivo, ele vai trocar. Estamos falando de um neurólogo que descreve o amor não romântico, o amor como tal é para seres inteligentes, não de paixões baixas, seres inteligentes que sabem escolher o melhor. E a última que eu queria terminar, porque esqueci, é basicamente que... Ai, esqueci. Estou mentindo. Junus e... Você tem uma pergunta, de pronto eu lembro depois que eu tinha que falar. Na verdade, eu queria mais contribuir assim no debate. É óbvio que não existe ciência neutra, nem aqui, nem no tempo de antanho, no passado. Não há ciência neutra, né? Nós somos convictos quanto a isso. Há intencionalidades na produção do conhecimento e também há consequências dessa produção. Então, na medida em que eu produzo uma linha teórica ou fundamentos ideológicos para justificar certas conclusões, serão usadas. Essas conclusões, essas linhas também serão apropriadas por outros, e isso haverá uma consequência. Essas consequências podem ser de ordem política, e isso influenciará na economia, na cultura. Então, é interessantíssimo o diálogo, a comparação do que ocorre, por exemplo, no que Adam Smith produziu com Max Weber, porque em ambas as ocasiões, as técnicas de produção têm o objetivo de manutenção de um modelo de produção econômica. Quando Adam Smith ele lança as bases da mão invisível que regula o mercado, né, da riqueza das nações e tudo mais, logo pouco tempo depois da vitória sobre o chamado Ancien Regime, né, que é o regime absolutista, isso servia para contrapor a ideia de um Deus terreno que tinha o seu representante soberano e inerrante no nobre, cuja concentração de propriedade estava nele. Nenhum outro poderia ser dono de nada, somente o Estado enquanto representante do nobre. Para que eu, enquanto cidadão, tenha esse direito de livre negócio, de acumulação, eu teria que dizer que o Estado deve ser laico. Eu não posso confundir o soberano com Deus. Sim. E que todos nós temos direito à liberdade, propriedade, liberdade de pensamento, são as chamadas liberdades individuais. São os direitos civis inicialmente consolidados. Aí eu, depois de consolidar esse sistema de propriedade, eu preciso dizer que existe Deus mais na frente, para que as pessoas obedeçam a essa regra nova estabelecida, porque ela é oriunda de Deus. E a ética protestante do espírito do capitalismo, ela se calca nessa perspectiva da obediência. Toda a autoridade emana de Deus, eu tenho que respeitar a institucionalidade, e se eu creio em um plano sobrenatural, né, na ideia da transcendência, eu terei um mundo melhor, uma vida eterna. Eu não me esforçarei tanto para revolucionar essa vida aqui, porque eu sei que ela jaz no maligno. A ideia da resignação ou da melhoria individual. Tem um exemplo ali que falava: se você está destinado a ser um barrendeiro, não sei como se fala, é o que limpa o chão, né? Varredor. Você tem que aceitar que é um varredor, mas tem que ser o melhor varredor
Ou seja, subserviência, adestramento e resignação. Isso é interessante que ambas as ideias, em momentos distintos e com linhas teóricas distintas, servem para a justificação de um modo de produção. Quando você falou acerca da democracia, inclusive olhou para mim, a gente no Brasil, que tem uma tradição romano-germânica no direito, nós não consideramos democracia sistema, e sim regime político. O sistema seria o econômico, que no nosso caso é o capitalismo. O regime político democrático, Adam Smith diz que só pode ser impetrado, consolidado num capitalismo, para tornar algo incomensurável, indubitável. Saramago fala sobre isso em um texto que tem tudo a ver com o que nós vamos debater no nosso tema sobre globocultura e globalismo, globalização, porque a democracia se tornou um conceito que se justifica em si mesma. As pessoas não questionam o que é democracia. É democracia. O que é democracia? Democracia é uma democracia. E ponto. Não se ultrapassa os debates de o que é, como se dá, de que maneira pode se construir, de que a democracia é o poder da maioria. Aí você tem no Congresso Nacional de um país mais banqueiros do que bancários, e na sociedade mais bancários do que banqueiros. No Congresso tem mais industriais, donos de indústrias, do que operários na indústria, e na sociedade o contrário. Mais latifundiários do que agricultores, campesinos, e na sociedade o contrário, mais campesinos, então não há democracia. E nós estamos nos marcos do capitalismo, né? Uma ideia de você afugentar o argumento contrário. Só existe democracia no capitalismo. Por quê? Porque não é o absolutismo. O absolutismo se vence com o nosso novo Estado, o Estado moderno. E o modelo que o mantém é o capitalismo. Aí eu caio só para finalizar, me pedir desculpa, no belo, na armadilha dos conceitos ontológicos, como se a democracia fosse ontológica, o capitalismo fosse ontológico, e não são, porque nem sempre existiram, portanto nem sempre existirão necessariamente. Isso é construção histórica. Não, já lembrei a ideia que eu queria falar, e era, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu tenho uma memória de Franco, então, porque tenho agora uma hipótese sobre a teoria da evolução, né? Darwin falava que o mais forte é o que predomina e sobrevive, mas se está debatendo muito essa ideia de que a competência tinha que ser a forma de relacionamento entre os seres viventes. E fala mais da ideia da cooperação, que a verdade os animais que conseguem cooperar são os que evoluem. Então, eu acho que é muito interessante olhar os clássicos. É muito... a verdade, eu juro que eu li tudo o que você falou, mas um tempo que estava preparando isso, eu tinha dificuldade de lembrar como ordem cronológica dos conceitos, e é importante porque você tem que se posicionar em que momento esses caras falaram dessas coisas, porque eles, da nossa perspectiva hoje, pareciam como muito ruins, mas na sua perspectiva histórica, eles fizeram uma contribuição para o que hoje temos como bom, ou seja, que também a natureza humana é perversa e corrompe as coisas. Também essa história de justificar pelo inato, né? John Locke ele vai falar sobre essa natureza inata também, na mesma época que o Smith. Isso. Isso justifica certas injustiças, né? Você naturaliza certas condutas desleais, injustas. Sim. Como, por exemplo, a ideia do darwinismo social ou do determinismo social, quando a gente tem um lado bom e um lado mau. Tudo vai se justificar
num maniqueísmo do mal contra o bem, do inferno versus céu, e assim a vida se justifica, se explica de maneira fácil. Eu penso que são lenitivos, porque nós não gostamos das incertezas, né? O ser humano ele fica desconfortável diante de incerteza.